Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. É, bom dia a todo mundo aí, boa noite, quer dizer, né? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui bem rápido, tá? Pronto. Agora foi. Pronto. Isso. Como é que tá todo mundo aí? É uma satisfação estar hoje aqui, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre temas relacionados ao halal, mas antes de qualquer coisa, tá? Dá um tempinho para que todo mundo possa estar entrando, ok? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Em nome de Deus, que a paz e a bênção de Deus esteja com o profeta Muhammad, com seus familiares, seguidores, companheiros e todos aqueles que seguirem seus ensinamentos até o último dia. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre festividades islâmicas. Hoje a gente vai ter a participação de uma pessoa aí bastante notória, né? Então a gente vai falar um pouquinho, tá bom? Vamos aceitar aqui. Cadê? Isso. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, rahmatullah, tudo bem? Tudo bom, chefe? Yuri. Alhamdulillah, tudo ótimo, tudo tranquilo. Bem-vindo aqui, é uma satisfação, tá? Obrigada. Espero que tenham bastante perguntas. Então, posso dar uma introduçãozinha rápida? Gente, vão lá, Claro. convidando as pessoas aqui para a live, coloca aqui no aviãozinho e vão indicando para seus amigos, que a gente vai falar um assunto muito legal hoje, que é sobre as datas comemorativas, qual que é a visão do Islã referente às datas comemorativas não islâmicas. Então, vão indicando aí para seus amigos, porque é um assunto bem legal. Que bom, que legal. É isso aí mesmo, né? Antes de tudo, falar um pouquinho da CIDIAL, tá? A CIDIAL, ela é uma certificadora. Qual que é o trabalho dela, né? Já foi falado, na verdade, o trabalho dela é averiguar as produtoras de alimentos se elas estão seguindo o conceito halal, né? Ou estão seguindo estão produzindo o alimento da maneira que os muçulmanos acreditam ser a mais adequada, porque é de acordo com a orientação de Deus. Isso é o que significa. Então, quando a gente fala de um produto halal, com certeza a gente fala de alguém que foi lá na fábrica verificar se realmente esta fábrica está seguindo o conceito halal dentro da sua produção. Basicamente, esse é o trabalho, tá? A CIDIAL Halal está aí no mercado há mais de 40 anos e é hoje uma das 10 maiores certificadoras do mundo e a maior certificadora de frango do mundo inteiro. A maioria dos frangos halal do mundo é a CIDIAL que certifica aí, então é uma satisfação muito grande fazer parte dessa família, que é a família CIDIAL, e espero que a gente possa falar cada vez mais sobre esse tema que não é restrito ao alimento, tá? Na verdade, um conceito de vida inteiro, né? O muçulmano, ele come o que é halal, ele se relaciona com as pessoas de uma maneira halal, ele se veste de uma maneira halal, ele ganha o seu dinheiro de uma maneira halal, ele gasta seu dinheiro de uma maneira halal. Então, o halal está presente na vida do muçulmano para tudo, né? Então, vamos lá. Eu quero falar uma coisa, Chá, só para... Sim, pode falar. Se tiver perguntas, né, tem aqui uma caixinha que as pessoas podem perguntar e o senhor pode apertar e ver quem fez as perguntas. Então, Olha que legal. já vai deixando aqui, gente, se vocês querem fazer alguma pergunta, tem aqui uma opção bem aqui de perguntas, é uma cartinha, vocês coloquem aqui a pergunta que a gente vai começar a falar sobre os assuntos, aí vocês vão tendo dúvidas, aí vocês vão colocando aqui os assuntos referentes às datas comemorativas, aí entra Natal, Páscoa, enfim, várias coisas. Mas eu acho que a pergunta que não quer calar, a gente está nesse momento de Natal, né? Uhum.
qual que é a visão do Islã referente ao Natal? Os muçulmanos, eles comemoram o Natal? O muçulmano, ele enfeita a casa dele para o Natal? É uma data comemorativa também islâmica, porque os muçulmanos Uhum. acreditam em Jesus. E então, como que ficaria essa relação? Será que você pode... Eu estou falando como se eu não soubesse Sim, que as pessoas elas vêm com esses tipos de questionamentos. Então, sim. você melhor que ninguém pode começar a introduzir sobre esse assunto. Tá, vamos lá. A festividade, tá? Em modo geral, a festividade, quando a gente festeja alguma coisa, a gente está mostrando a importância que isso tem pra gente, né? Por isso que a gente só comemora coisas especiais, né? Se uma pessoa comemorar um almoço, é porque aquele almoço é especial para ela, não é o almoço do dia a dia, né? A gente pega, tira foto de uma comida, assim, posta, tal. Por quê? Porque aquela comida se destacou. Aquela comida foi importante para a gente, então a gente só comemora aquilo que é importante, tá? E na visão da religião, a comemoração é um ato de exaltação. Quando eu comemoro algo, eu estou engrandecendo esse algo, tá? E a exaltação em si, na religião, é considerado um modo de adorar a Deus. E o que acontece com a adoração, tá? Estou explicando assim de um modo geral, porque isso vai valer para tudo na vida, tá? A religião, quando se trata de um ato de adoração, originalmente nós somos proibidos de praticar qualquer tipo de adoração. O que é que isso significa? Significa que o muçulmano, no princípio dele, ele só adora a Deus, só pratica uma devoção, só reza para Deus, se isso for ordenado, se isso for recomendado, se isso for ensinado. Sendo assim que todos os atos de adorações, eles têm que ter uma base na religião. Qualquer ato que não tiver uma base na religião, ele não é praticado. Por exemplo, eu vou rezar para Deus, tá? Eu vou rezar para Deus da minha maneira? Não, eu não posso rezar para Deus da minha maneira, porque é um ato de devoção. Deus mandou um mensageiro, Deus ensinou como rezar, então o muçulmano ele reza de uma maneira específica, né? Eu posso me vestir da minha maneira, porque Deus só colocou parâmetros que uma roupa tem que ter. Por exemplo, a roupa muçulmana ela tem que cobrir o que deve ser coberto, não pode ser transparente, colado ao corpo, etc. Dentro desses parâmetros, eu me visto do jeito que eu quiser. Né? Se a mulher, por exemplo, ela quiser colocar saia, coloca. Se ela quiser colocar calça, ela coloca. Se ela quiser colocar vestido, ela coloca. Ela se veste do jeito que ela quiser, desde que a vestimenta cumpra com os requisitos. Né? Então, para o que é vida, né, a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Agora, quando a gente fala de adoração, exaltação, aí no Islã é o contrário, é limitado. A gente só pode exaltar, só pode mostrar devoção se isso tiver uma base religiosa. Então, praticamente na religião do Islã, os únicos feriados que foram estabelecidos são dois, né? A gente tem a festa da quebra do jejum, que chama Eid al-Fitr, e a gente tem a festa da degola, ou a festa da oferenda, né? Que é o Eid al-Adha. São esses dois, né? Sim. Sabe, a gente faz... Isso aqui já é um assunto para um outro momento também, mas só para quem não sabe o que seria, é que todo ano a gente faz um mês de jejum, que é chamado mês do Ramadã, que é o nono mês do calendário islâmico. Os muçulmanos têm um calendário lunar, então já que é um calendário lunar, não é todo mês o mesmo mês, não é todo janeiro, todo fevereiro, cada mês vai mudando de acordo com a lua. Então a gente faz o jejum da alvorada até o pôr do sol, e a gente se abstém de comida, bebida e relação sexual dentro desse período. Então, só para as pessoas entenderem, depois desse período, a gente faz a festa que é a comemoração que fecha isso, que é o Eid al-Fitr. Aí, alguns dias depois, né, 72, 60... aproximadamente 72 dias, mais ou menos. O Eid al-Adha, que é uma outra festa também comemorativa. Isso, exatamente. Esses são os dois feriados. Então, quando a gente fala de Natal, não é que o muçulmano não comemora o Natal porque é Natal em si, tá? Inicialmente não é por isso.
a gente não comemora Natal porque não foi estabelecido na religião que o muçulmano comemore o Natal, tá? Não comemora o nascimento de Jesus, como também não comemora o nascimento de Abraão, como também não comemora o nascimento do profeta Muhammad, como também não comemora o nascimento de Moisés, o nascimento de Davi, de Salomão, de nenhum outro profeta. Não foi estabelecido no Islã a comemoração do nascimento de nenhum profeta. Então, esse é o princípio pelo qual a gente não comemora o Natal. Tá na religião estabelecido que nós acreditamos em Jesus. Acreditar em Jesus é um pilar da fé. Não é muçulmano aquele que não acreditar em Jesus. E quando fala de acreditar em Jesus, a gente acredita em tudo relacionado a Jesus que foi revelado. Acredita que ele nasceu da Virgem Maria. Acredita que ele ressuscitou o morto. Acredita que ele curou o cego. Que ele fez o aleijado andar. Que ele curou o leproso. Acredita que ele foi elevado aos céus. Que ele está vivo hoje em carne e osso e alma no céu. Acredita que ele voltará no fim dos tempos, que ele lutará contra o falso Messias, que ele guiará a humanidade a um caminho de fé e prosperidade. Acreditamos em absolutamente tudo isso, tá? Porém, não comemoramos o Natal, não comemoramos o nascimento dele, inicialmente, porque essa prática não foi estabelecida na religião, tá bom? E quando a gente fala de Jesus, basicamente, o que difere aí muçulmanos e cristãos com respeito a Jesus são basicamente duas coisas, tá? A primeira delas é atribuir a Jesus uma divindade, né? Falar que ele é um ser divino, que ele merece, ou que nós podemos, ou que nós devemos orar para ele. Isso não foi estabelecido no Islã. A unicidade de Deus no Islã, ela é muito clara e direta. Deus é único. Tem sábios islâmicos que definem a unicidade de Deus da seguinte forma: tudo o que existe além de Deus é parte da sua criação. Então, qualquer coisa que vier à sua mente, quando a gente fala Jesus é criatura de Deus, o Espírito Santo é criatura de Deus, o tempo é criatura de Deus, tudo o que existe é criatura de Deus, e Deus ele é a origem de absolutamente tudo, ele é único. Como fala no Corão, né? Qul huwallahu ahad, diga ao profeta Muhammad, ele é único. Allahu samad, ele é o autossuficiente. Lam yalid wa lam yulad. Ele não nasceu e ele não deu à luz, ele não gerou. Ninguém se originou a partir dele. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. E ninguém é autossuficiente e que não necessita dele. Né? Todo mundo necessita de Deus, na visão do Islã, incluindo Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Né? Então, nós, muçulmanos, não comemoramos o Natal inicialmente por isso. Só uma vírgula, só para você também salientar, é bom falar que a gente não coloca Jesus como algo divino, assim como não colocamos também o profeta Muhammad como algo divino. Isso. Eles são equivalentes, não tem a gente Exatamente. mais que o outro. É bom também falar porque as pessoas acham que nós muçulmanos colocamos o profeta Muhammad como algo divino, acima fosse Deus. Então, só para deixar claro que a gente não exatamente, O profeta Muhammad, ele não é, digamos que o Jesus do Islã, né? Não existe isso, né? Ele não pegou o lugar de ninguém, né? Tem um versículo no Corão que fala: "La nufarriqu baina ahadin min rusuli". Nós não distinguimos entre nenhum dos profetas. Todos eles foram escolhidos por Deus. Todos eles praticaram a mensagem, todos eles passaram a mensagem, foram um exemplo para a humanidade, né? O que é que difere? O que é que faz do profeta Muhammad importante para o muçulmano? Apenas dois fatores, basicamente. O primeiro deles é o fato da mensagem dele ter sido a última mensagem. Logo, ela é a mais recente, logo é a que está em vigor, né? Se a gente tem, por exemplo, um gerente numa empresa, né? Aí esse gerente, ele sai, entra outro gerente, e esse outro gerente coloca novas normas. A gente não vai falar, não, mas o gerente anterior que estava, ele permitia isso, isso, isso. Não. O que vale agora são as normas vigentes, né? Então esse é o primeiro fator que faz o profeta Muhammad importante. O segundo é que a mensagem dele, na visão do Islã, nós respeitamos as outras visões, mas no Islã foi estabelecido que a mensagem do profeta Muhammad foi a única direcionada para toda a humanidade. Todos os profetas anteriores, eles eram enviados para os seus povos. Moisés, está claro na mensagem dele, ó povo de Israel. Né? Jesus sempre falou, ó povo de Israel, ó filhos de Israel. Né? Nunca se direcionou a outros
povos, né? Nunca foi buscar na África, nunca foi buscar na Europa, na Ásia, chineses e etc. Sempre focado no povo de Israel. O profeta Muhammad não. O profeta Muhammad escreveu cartas convidando o rei da Etiópia para o Islã, o rei da Pérsia para o Islã, os romanos para o Islã, vários outros reis que estavam ao redor. E sempre no Coran, quando a gente olha para o Coran, a gente vê versículos falando em linguagens gerais. Como que Deus classifica a humanidade no Coran? Em 3 formas, 4 formas, né? Ele fala, Ya ayyuhan nas, ó seres humanos. Não importa se é homem, se é mulher, se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é árabe, se é não árabe. Ou então ele fala, Ya ayyuhal ladina amanu, ó vós que credes, ó vocês que são crentes. Ya ayyuhal ladina, qul ya ayyuhal kafirun, ó vocês que são incrédulos, vocês que não acreditam nesta mensagem. Em outro versículo ele fala, Ya ayyuhar rusul, ó mensageiros, se direciona diretamente para os mensageiros, né? Então ele nunca distingue o povo de acordo com a sua raça, porque a mensagem do Islã, desde a sua essência, ela é para o mundo inteiro, né? E isso é algo que ficou bem estabelecido. E outra coisa também é também falar, já que a gente está falando de Natal, é que nós muçulmanos não comemoramos o Natal, não é por causa do Natal, é porque não foi estabelecido, assim como não comemoramos nada além do que foi estabelecido na religião. Por isso que nós, por exemplo, não comemoramos Ano Novo, né? Ou pelo menos não deveríamos, né? Porque se a gente falar de comemorar Ano Novo, o pessoal vai olhar para Dubai, vai ver o maior Réveillon do mundo, né? Vai olhar para outros países islâmicos que têm a comemoração. Isso é cultural das pessoas. A gente não pode intervir nisso, né? A religião é uma coisa, as pessoas são outras, né? A pessoa ela pode fazer o que ela quiser, né? Não significa que ela está representando a religião. Ninguém daqui é embaixador da religião, um exemplo a ser seguido. O exemplo que Deus deixou é o profeta Muhammad. Fora o profeta Muhammad, todo mundo tem falha. Não tem o que fazer. É bom Né? você falar isso porque é uma coisa que eu sempre falo aqui, que a religião Sim. é perfeita, a religião tem as normas, tem tudo, pensando no Isso. mais correto. Os seguidores, que são seres humanos, eles se Uhum. erros porque eles são seres humanos. E os humanos, Exatamente. isso acontece independente de religião, na vida, né? Uhum. Porque às vezes as pessoas, elas pegam uma pessoa, elas querem que essa pessoa seja o exemplo perfeito, né? E quando vem ou descobrem alguma falha, ficam decepcionadas e atribuem isso direto à religião, né? Oh, esse muçulmano, essa muçulmana, eu vi muçulmano fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo, fazendo aquilo, sendo que isso, na verdade, não quer dizer nada. Aquela pessoa, ela pode ter uma falha, né? Por isso que no final, no dia do juízo final, Deus vai trazer o quê? Vai trazer uma balança, né? Ele vai ver se os erros, eles pesam mais que os acertos, né? Se o lado bom dessa pessoa prevalece sobre o lado ruim dela, ou o lado falho dela, né? Porque na essência todo mundo é errante, né? O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: "Kullu ibn Adam khata", todos os filhos de Adão são errantes, todos eles possuem falhas. A gente nasceu, o primeiro ser humano errou, que foi Adão, né? O que dizer da gente? Era um profeta. O que dizer da gente, né? A gente com certeza vai ter falha. E o melhor desses errantes são aqueles que buscam melhorar. Então, o feio é aquela pessoa que ela erra e não quer se consertar, né? Esse é que é o feio. Já aquele que está sempre buscando melhorar, não. Esse é o caminho correto, né? Até porque a gente erra, mas sempre buscando evoluir, né? Isso, exatamente. Esse é o segredo, né? Teve comentários aqui? Eu não estou conseguindo passar aqui. Até Eu vi falar, um texto bem grande. a gente é muçulmano. Não é porque Sim. não é porque tem, por exemplo, a Páscoa que a gente não possa comer um ovo de um chocolate. Ou que Isso. não possa comer um panetone. Ou que não possa comer um peru. É bom também falar isso, que não é assim. Uhum. Não é? Exatamente. A gente não pode se privar das coisas boas da vida, né? Não vou deixar de comer um panetone, deixar de comer um ovo de Páscoa que é gostoso e etc. A única coisa que o muçulmano se atenta muitas vezes é o hadith do profeta Muhammad, onde ele fala: "Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum", aquele que se assemelhar a um povo, a um grupo de pessoas, é um deles. Então, por exemplo, às vezes ter cuidado para
vamos supor um exemplo. As pessoas perguntam bastante de cerveja sem álcool, né? Acaso cerveja sem álcool pode tomar, não pode tomar, e etc. A verdade é que sim, se pode tomar. Porque o que proíbe uma bebida alcoólica é o fato dela ser inebriante, você perder a sua noção do certo e do errado, que é a maior bênção que Deus deu para o ser humano, né? Que é a nossa capacidade de raciocinar. Você joga isso fora, então isso é um pecado, né? Agora, aquela pessoa que se senta no bar, um monte de pessoa tomando, e ele vai pegar uma cerveja sem álcool, quem está de fora não vai distinguir, não vai olhar ali na latinha o 0,0, né? Então, ele naquele momento está se assemelhando com todos. Então, isso se tornaria uma prática indevida na religião. Quando a gente fala, por exemplo, de comer panetone, etc, etc, se eu estou sentado numa ceia de Natal, eu estou com um monte de gente, etc, comendo panetone, aí falar que o panetone é haram, não, panetone não é haram, né? Mas o modo como tudo se dá, às vezes, pode ser. Comer Páscoa, comer, por exemplo, o ovo da Páscoa é haram? Não, não é haram, é totalmente halal, né? Agora, eu vou num evento de Páscoa, eu participo, eu comemoro, eu estou lá, tudo mostrando, fazendo algo que na religião não está estabelecido, aí vai falar que isso é uma prática correta? Não, não é correta, né? Uma, Então é importante que o muçulmano se marque. uma questão que foi muito assim, colocada em pauta. Então, um Hum. muçulmano pode ir ser convidado na casa de um não muçulmano que comemore o Natal e fez uma ceia de Natal. Um muçulmano pode ir? Então, se ele pode ir, o muçulmano, ele, nesse momento, ele é um embaixador da religião dele, né? Os muçulmanos, na época, eles viajaram para povos não islâmicos e eles conviveram com esses povos. O que marca aqui é se ele vai conseguir deixar claro que na religião dele, para as pessoas presentes, essa não é uma prática estabelecida. Ele pode, talvez, até ir, mas ele vai conseguir ter a postura correta. Não, por exemplo, marcar, infelizmente eu não posso participar da oração na ceia, porque isso não é parte da minha religião, eu respeito, mas eu não posso, pela minha religião, participar, ou no momento da ceia falar, infelizmente isso daqui não é uma prática religiosa minha, porém a união da família é mais importante, fortalecer o laço familiar é importante. Se ele conseguir marcar a postura dele de muçulmano, ele pode ir. Agora, se ele é uma pessoa que ele não consegue, que ele simplesmente vai passar e todo mundo vai falar, não, o muçulmano também comemora o Natal, tinha um muçulmano na nossa ceia, comeu, orou com a gente, etc. A religião não é lá essas coisas. É importante que respeitar. Hoje, né, na mesquita aqui, o Sheikh ele falou algo bastante importante, né? Respeitar a outra religião não significa necessariamente você abrir mão da sua. Você não tem que deixar as suas práticas, os seus valores, a sua crença para agradar o outro. O primeiro a estar satisfeito tem que ser Deus. A satisfação de Deus deve estar acima de todo mundo. A gente não pode colocar a satisfação da criatura acima da satisfação do Criador. É uma coisa. Então, Geralmente é sim. difícil um muçulmano assim que não tem relação nenhuma ser convidado numa ceia de Natal, até porque é algo muito familiar, né? Mas o que é Uhum. muito mais comum é para uma ceia de Ano Novo. Para o Natal geralmente é mais família. Mas a questão da ceia de Sim, Natal é que existem muitos muçulmanos brasileiros aqui no Brasil. sim. E eles, às vezes, a família deles são cristãs, católicas, enfim, qualquer religião que seja. E como eles moram juntos ou como fazem parte da família, esse muçulmano às vezes não sabe lidar. Aí eles ficam se questionando: será que mesmo eu não acreditando, eu posso ir? Não posso ir? Como que se... Sim. Então, é bom que você explicou que É, e sim, só que ele tem que saber qual que é o limite dele. Da exatamente. ele vai respeitar as orações da pessoa, da família que faz a comemoração do Natal. O muçulmano, ele vai estar no seu momento respeitando a oração deles. Da mesma maneira, quando Isso, exatamente. ele deve... Respeitando e também, ao mesmo tempo que ele respeita, ele deixa claro que ele não, como é que fala, não participa, ele não, como é que eu digo,
ele tem que marcar que isso não faz parte da religião dele, não faz parte da crença dele, mesmo assim ele respeita. Tem um versículo, porque é bastante importante, assim, falar bem claro, tem um versículo no Corão, na Suratul Baqarah, na Surata da Vaca, segundo capítulo do Corão Sagrado, onde Deus fala a seguinte frase: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tendência dos cristãos, tendência dos judeus, querer que as pessoas sigam os costumes deles. Isso é normal, tá? Do ser humano. Até nós, muçulmanos, também queremos que as pessoas sigam nossos costumes, né? Porém, é importante que o muçulmano ele saiba marcar a postura dele. A diversidade ela deve existir, ela existe porque Deus criou o ser humano diferente, né? Criou homem e mulher, criou negro, criou branco, criou rico, criou pobre, criou pessoas diferentes. Por quê? Porque a divergência, a diversidade, ela vai existir e faz parte da natureza. Porém, é importante respeitar, né? E respeitar não significa você abrir mão dos seus valores. Eu conheço, na verdade, tenho experiência com vários muçulmanos que se convertem para o Islã e muitas vezes o primeiro ano é o divisor de águas, né? As pessoas familiares que estavam distantes vêm e falam: ano passado ele estava com a gente, agora não vai estar por quê? Está deixando a família por causa de uma religião. Você não é árabe, você não faz parte daquele povo, falam assim, você é brasileiro, isso, etc. Então, é importante saber ter a postura e saber também ter dentro dele a convicção de que a satisfação de Deus ela deve estar acima da satisfação das pessoas e, o mais importante ainda, a satisfação de Deus é que traz a satisfação das pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse: "Ridwan nas ghayatun la tudrak". A satisfação das pessoas é um objetivo inalcançável. Nunca vai haver uma pessoa que seja unânime, né? Nem Deus, pode-se dizer assim, nem Deus é unanimidade, né? Nem todo mundo acredita nele, né? Como que você quer que uma pessoa seja querida por todos? E a outra coisa, sim. Só quando a pessoa for dinheiro, aí sim, aí todo mundo vai gostar. Aí não tem como. Quando você coloca o atrativo desses, né? É. As pessoas abrem mão. Mas é exatamente isso. A pessoa ela tem que saber que a satisfação de Deus está em cima. E tem outro hadith que eu queria mencionar, escapou, mas voltou. O profeta Muhammad, ele disse em um hadith, ele fala: Deus, quando está satisfeito com uma pessoa, ele chama os anjos que estão perto dele no céu, que estão ao seu arredor no céu, e diz: Inni ahbabtu fulanan fa'ahibbu. Eu estou amando esta pessoa, amem esta pessoa. Então o anjo Gabriel, ele chama os anjos do céu e avisa os anjos do céu: Deus amou esta pessoa, amem ela. E depois que todos os habitantes do céu passam a amar esta pessoa, a aceitação dessa pessoa, ela desce do céu. Então essa pessoa ela passa a ser querida na terra por algo que veio do céu. Então é algo, digamos que irrefutável, irrejeitável, a aceitação e o amor que essa pessoa pode ter. Por isso que a gente vê pessoas na vida que às vezes elas não fazem muita coisa, elas não são especiais, não sei nada, mas todo mundo respeita e gosta dela, né? Às vezes pode ser por algo que veio de cima, por algo divino. Deus decretou a aceitação dessa pessoa na Terra. Então, quando a gente busca a aceitação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, isso não vai trazer paz para a gente. Pelo contrário, vai trazer sofrimento, dificuldade. Eu vou me esforçar, vou deixar de ser quem eu sou, vou deixar de fazer o que eu gosto, vou deixar de acreditar no que eu acredito, de desfrutar daquilo que me satisfaz para agradar as pessoas e no final, isso não vai trazer resultado nenhum. Porque as pessoas sempre vão virar as costas, né? Então é importante que a pessoa seja ela mesma. Que a pessoa, se ela acreditou no Islã, se ela aceitou no Islã, ela seja muçulmana de verdade. E a verdade dela vai trazer a aceitação das pessoas. No futuro, a própria família vai falar: a gente brigou, a gente rejeitou, mas a gente viu a verdade no Islã nele e é isso que a gente quer, a gente está feliz por ele. E pode ser que um outro familiar se converta, e outro mais, e outro mais. Por quê? Por ver a verdade do coração dele e o bem que o Islã fez para ele. Então é importante que o muçulmano tenha orgulho de ser quem ele é. Quantas vezes, eu até comento, algumas vezes, né, com a minha esposa, eu vejo na rua uma pessoa com cabelo verde,
outra pessoa com cabelo rosado, o pessoal com umas tatuagens, outro com piercing na testa. A gente fala, essa pessoa tem orgulho disso, tem orgulho de ser quem ela é, e o muçulmano às vezes fica com vergonha de falar que acredita em Deus. Não é correto, né? Ter personalidade é muito importante. Exatamente. Da mesma maneira que é bom também falar, a gente não comemora o Natal, assim como também os não muçulmanos não comemoram os nossos Eid, eles não é feriado, Uhum, não é uma, então isso não tem mal nenhum, né? Não é uma coisa, exatamente. então é uma coisa tipo, como posso dizer? Normal. Normal, porque Sim, para nos não países é algo, islâmicos, da mesma maneira que exatamente. não é normal um Natal, não é normal uma Páscoa, não é normal aquela que come peru. Esqueci, tem uma outra Como o quê? que come peru e fica assim, como chama? Não é Natal, um outro. E come peru é Natal. Não, tem um outro também. Esqueci, que tem muito nos Estados Unidos, como chama? Thanksgiving. Halloween? Não, É, Dia de não sei. Graças, Dia de Ação de Graças, enfim. Ah, sim. Então, a gente não é algo normal pra gente, assim como também para os não muçulmanos. Não é algo normal, o Eid, o Ramadã e todas as coisas que a gente Uhum. as coisas que a gente acredita e faz. Isso, da mesma maneira que aqui no Brasil, um país de maioria cristã, tem muçulmanos, nos países muçulmanos também tem cristãos, né? E não necessariamente os muçulmanos se sentem ofendidos porque o cristão não vai comemorar o Ramadã, não vai comemorar o Eid, etc. Também isso é bem coerente, né? A realidade oposta, ela já é entendida, né? Eu acho que o que acontece, na verdade, é a distância, a pouca quantidade de muçulmanos que tem aqui no Brasil é que traz essa falta de informação. Acho que isso não ocorre em outros países, né? Como, por exemplo, na Europa, a gente tem a comunidade islâmica que é bem maior, é bem mais inserida na sociedade, bem mais, digamos que, desenvolvida também. Então, as pessoas já são acostumadas a isso. Sim. Elas não estranham. Poxa, você tem aqui um quadradinho, você não quer dar uma olhada? Essas pessoas perguntaram, fizeram É perguntas. o de interrogação? Isso, aí você Ah, clica, não, sim. aí vai ter várias Vamos lá. perguntas e você clica na que você quer responder. Aí você tem que clicar na Olha, que legal, hein? Eu tenho que clicar na que eu quero responder, né? Vamos lá. Deixa isso. eu ver. Aqui. O Khadija, ela pergunta: minha família é cristã e eu muçulmana. Eu poderia participar? Então, a gente falou exatamente disso, né? Tem que ter a postura correta. Sua família tem que saber se você vai participar, que você está lá para não romper os laços familiares, que você é uma pessoa muçulmana, que essa prática ela não faz parte do seu credo, da sua religião, da sua postura agora como muçulmana, que você está lá por outro motivo, que eles respeitem a sua crença da mesma maneira que você respeita a deles, que tolerem, por exemplo, você não participar da oração na ceia, ou que você tenha uma postura que deixe claro o porquê você está lá e que você é uma muçulmana. Agora, se for para participar e que as pessoas pensem que você acredita, que você está de acordo, que você aceita, que a religião é uma coisa, a família é outra, etc., aí o melhor, se você não for conseguir ter essa postura, o melhor é não participar, tá bom? O melhor para sua religiosidade, tá? Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta rápida. Coração de frango é halal? É halal, tá bom? Pode comer coração. Deixa eu ver. É, pode casar com quem não é da sua religião? Esse tema aqui não tem a ver, mas eu apertei porque eu estou apertando quase tudo. É, muçulmano, o homem muçulmano pode se casar, tá, com uma mulher não muçulmana, desde que ela seja cristã ou judia praticante, ok? Que ela tenha os valores religiosos, tá? Ele pode se casar. A mulher muçulmana não, a mulher muçulmana ela tem que se casar somente com o muçulmano, e isso não é machismo, tá? Porque o Islã, o homem e a mulher são iguais perante Deus, as mesmas obrigações, os mesmos deveres, não existe privilégio de um sobre o outro,
porém o Islã reconhece que em sociedade o homem é diferente da mulher. A mulher, ela tem um papel diferente do homem, o homem tem um papel diferente da mulher. Por isso que quando eles se juntam, um completa o outro, porque 1 mais 1 é igual a 2, tá? Não se completa, né? Então, para haver a cumplicidade, é necessário que sejam duas partes distintas, né? Então, o Islã, ele reconhece que numa relação, normalmente, na maioria das vezes, o lado do homem tende a prevalecer. Ou seja, a mulher, ela vai morar onde o homem trabalha, a mulher, ela tende a ceder mais no relacionamento, tá? De matrimônio. Por isso que quando a mulher se casa com um homem não muçulmano, o Islã coloca ali, esse homem, ele vai querer trazer suíno para dentro de casa, ele vai querer trazer cerveja, ele não vai dar o suporte para que o filho dela cresça no Islã, não vai levar para a mesquita e etc. Por isso, o Islã, ele vai talvez se incomodar com ela acordando 5 da manhã para rezar, vai se incomodar com ela usando o véu do lado dele. São valores religiosos que um não muçulmano vai se incomodar. Por Além, isso, o Islã, ele estabelece. Sim. além do que, no caso do homem muçulmano casando com uma não muçulmana, ele que tem a responsabilidade perante os filhos na questão religiosa, né? Exatamente, então fica mais fácil ele levar o filho para a mesquita, ensinar o filho ao Corão, né? Nenhuma mulher vai se incomodar, por exemplo, que o seu marido não tome, não beba, nenhuma mulher vai se incomodar, por exemplo, que o marido tenha uma postura religiosa correta, direita. Então, o oposto é favorável à mulher. Por isso que o Islã estabeleceu dessa maneira, tá? Que o homem pode se casar com uma mulher não muçulmana, desde que ela seja cristã ou judia, uma pessoa que crê em uma religião divina e tenha valores religiosos, tá? Até E porque a mulher, sim. no islamismo, o homem, ele tem como dever várias coisas, dever em relação à mulher em várias coisas, né? Em Sim. relação ao tratamento, em relação a suprir em todos os sentidos. Isso é garantido pelo... Isso. Já, se uma mulher casa com um não muçulmano, ela não tem mais essa garantia. Porque quem garante Bom, é verdade. é em cima do homem, né? Isso que é bom falar. Isso também é um ponto muito importante. E não é questão... Sim, sim. Exatamente. Na verdade, é a visão que o Islã tem de proteger o interesse da mulher. O pessoal está falando aqui que é machismo, assim, quando ele disse, quando o Charles disse que é na questão da mulher ceder, não é no ceder, eu vou deixar ele fazer tudo que ele quiser, não é questão disso. Não. Então, de outras coisas. Para um relacionamento dar certo, a gente sabe, né? Seria hipocrisia falar que às vezes você não tem que ceder e o marido não tem que ceder. Num relacionamento, tanto o homem quanto a mulher vão ceder. Mas, em relação à religião, quando o homem... Geralmente é algo mais puxado para o homem quando é um homem muçulmano e uma mulher não muçulmana. Já quando uma mulher muçulmana casando com um não muçulmano tem filhos. Essa que é a principal parte. Os filhos, como que vão ser levados? É claro que eu Exatamente. quero que meu filho seja muçulmano. Depois que o que ele for ser é o problema dele, né? Meu pai Exatamente. é ensinar o meu filho. Já no relacionamento de uma muçulmana com um não muçulmano, isso vai ficar muito difícil. Vai causar muitas intrigas, muitos problemas, com um relacionamento muito conturbado. Então, com isso, já sabia de tudo que ia acontecer. Já no relacionamento de um homem muçulmano, ele tem essa função de orientar os filhos, levar a educação religiosa para os filhos, porque isso sim é incentivado pela religião. Os pais devem educar religiosamente os filhos. Então, é basicamente por isso, né? Isso. E tem que entender também que a norma religiosa, ela tem como prioridade o lado religioso, tá? Os valores religiosos. A gente não está priorizando, né? Dando prioridade a financeiro. Não estamos dando prioridade a, como falar, liberdade e etc. Não, são valores religiosos que são os mais importantes. Então a religião sempre vai estar nesse lado. E quando tem uma pessoa que falou, me falou, é machismo o fato do homem casar com quem quiser. A mulher também se casa com quem quiser, tá? Tanto homem quanto mulher.
eu como uma mulher muçulmana que seja praticante, muito difícil, quase impossível querer casar com um não muçulmano. Então, Uhum. a gente não se sente inferiorizada, porque que os homens podem casar com não muçulmana, a gente não. Não, uma mulher muçulmana que tem a fé dela, que ela entende todos os direitos, os deveres, como ela quer ser tratada, ela não vai querer casar com um não muçulmano. Então, não é um problema assim pra gente. Não precisem ficar falando, é machismo, você é machismo seletivo, é que você é Isso. formada assim, então você acha que isso é certo. Não, eu acredito que isso é certo. As mulheres muçulmanas que são muçulmanas mesmo não querem casar com não muçulmanos. Então, não tem. E se eu vou abrir aqui a real também, se é um homem muçulmano fiel, ele provavelmente, ele não, mesmo ele podendo casar com uma não muçulmana, difícil. Ele vai preferir casar com uma muçulmana por causa da educação dos filhos, do exemplo da mulher. Então, gente, eu tô jogando a real aqui, porque isso é verdade. Uhum. Mesmo um homem Sim, muçulmano podendo casar com uma não muçulmana, se ele for um muçulmano que pensa em relação como vai ser a criação dos seus filhos, tudo, é óbvio que ele vai preferir casar com uma mulher muçulmana. Assim como sim, do cristianismo, eu não sei exatamente qual religião, porque agora mas tem o julgo desigual, que as pessoas têm que casar com a mesma religião, a mesma vertente. Se eu acho que é evangélica, não sei, não quero falar errado, mas tem o julgo desigual, que tem que casar com a sim. mesma linha que a pessoa acredita. Sim, no hinduísmo também tem a questão das castas, onde cada casta tem que se casar com uma casta definida, etc. E tem também outras culturas, a questão do casamento arranjado. Muitas pessoas atribuem isso ao Islã, isso não é do Islã, tá? Sim. Isso é de outra cultura, na Índia e em outros países da Ásia, onde existe esse costume. O negócio é que a pessoa lá, o jeito de vestir dele parece um pouco com os muçulmanos, então as pessoas confundem, mas não é do Islã. Tá, vamos para outra pergunta agora. Sim, Ó, aumentou as perguntas. porque se É, for falar sim, sobre o islamismo, vai vir esse assunto de casamento, vai vir um sim, assunto. é normal. Sempre Né? tem, na verdade. Não é novidade, não. Sim. Aqui a Virgínia Elaine, ela perguntou, na Igreja Católica existe o batismo da criança, na Evangélica existe a apresentação da criança, e no Islã? No Islã, o profeta Muhammad, ele disse, "Kullu mawludin yuladu ala fitra." Toda criança, ela nasce no seu estado de pureza. Qual que é o estado de pureza do ser humano? É a crença em um Deus único, e isso é o que é o Islã, a crença em um Deus único, tá? Então, não há necessidade de apresentar a criança, fazer nenhum ritual religioso para mostrando que ela se compromete em seguir a religião, não. Ela está no seu estado de pureza, que é a crença em Deus. Deus não vai cobrar ela não existe pecados que ela cometa, nem nada disso. Ela é um ser puro. Até que ela cresce, chega na adolescência, na puberdade, ela começa a aprender, começa a saber distinguir o certo do errado, e aí os valores que ela aprendeu na infância é que vão fazer dela uma pessoa crente em Deus ou não, tá? Vamos lá. Mais perguntas? Tá aqui Ah, na caixinha? sim, É porque. tô pegando da caixinha aqui. Aí tem muitas perguntas muito aleatórias. Se eu for escolher aqui, se ela vai mudar de tema É de que já maneira bem mudou diferente. totalmente do tema. Hã? Já mudou totalmente É. do tema, na verdade. Aqui uma pergunta, por que vocês não comemoram o Natal? A gente já falou disso. Hum, não sei, viu? Existe. Aqui, vamos lá. Ah, não aparece o nome dela, mas ela perguntou: existe alguma data proporcional ao Natal que comemora o nascimento do profeta Muhammad? Não, não existe, tá? Para ser verdade, a comemoração de datas na religião não foi estabelecida. O muçulmano ele não comemora nascimento de Muhammad, nem nascimento de Jesus, nem o seu próprio nascimento, na verdade, ou pelo menos não deveria, tá? Fazer aniversário, essas coisas, não é da religião, tá bom? As pessoas fazem porque querem comemorar, porque acham legal e tal. O que é permitido na religião, fora os dois feriados religiosos, é você comemorar ocasiões. Pode comemorar as ocasiões que você quiser. Você pode comemorar formatura, pode comemorar nascimento, pode comemorar
viagem, pode comemorar casamento, pode comemorar a ocasião que for. Agora, a partir do momento que você coloca uma data, comemorei meu casamento, legal, é permitido na religião. 1 ano de casado, 2 anos de casado, 3 anos de casado, aí já é a questão que a religião não estabeleceu isso. Eu comemorar a minha formatura, permitido. 1 ano de formato, 2 anos de formato, 3 anos de formato, não. Então, sempre que a gente fala de datas repetitivas, a religião só estabeleceu 2 datas, tá? Que é a festa da quebra do jejum, que a Mariam falou, e a festa do sacrifício, tá bom? Exatamente essa aqui, deixa eu ver aqui, como o Islã vê os... Aqui uma pergunta também, como o Islã vê os deficientes? É castigo ou missão? Né? Na verdade, a maior parte dos sábios colocam como missão, tá? Quando a gente vê uma pessoa que nasceu com essa condição, com certeza é uma missão que Deus colocou para ela, é um teste que Deus colocou para ela, tanto que o profeta Muhammad, ele ensinou sempre que a gente vê uma pessoa que está em uma situação desfavorável, ela tem uma deficiência física, ele ensinou que a pessoa deve dizer Alhamdulillah alladhi afani. Graças a Deus, louvado seja Deus por me haver abençoado e não me haver testado com aquilo que essa pessoa está sendo testada, né? Então, com certeza é uma missão, é um teste. Quando a gente fala de castigo, a gente não pode afirmar isso, tá bom? Fulano foi atropelado, isso é um castigo porque ele era uma pessoa assim, assim, assim. A gente não pode afirmar isso, tá? Nem sempre uma tragédia ou algum acidente ou algo de ruim que acontece é um castigo, nem sempre, tá? Então a gente não pode julgar ninguém, tá bom? Sempre que acontecer alguma coisa, a gente não julga, não. Quem julga é Deus, tá? A gente só segue a orientação dele. Outra polêmica. Vamos falar de assunto polêmico? Bora. Outra polêmica, tá? Qual a opinião dos muçulmanos sobre o homossexualismo? Tá bom, o Islã condena o homossexualismo, mas o Islã direciona o homossexualismo como uma prática. Tá? No Islã nós não nascemos homossexuais, Deus não erra na sua produção, não existe isso de um homem nascer no corpo de mulher e uma mulher nascer no corpo de homem, isso não existe na visão religiosa, então é uma prática. No Islã está definido que o homossexual é aquela pessoa que busca a satisfação com outra pessoa do mesmo gênero, então é uma opção. E por isso o Islã coloca como uma prática proibida, assim como assaltar é proibido, assim como mentir é proibido. Existem pessoas, por exemplo, nos estudos que colocam que são mitomaníacos, né? Eles são doentes pela mentira, eles não conseguem dizer a verdade. A mentira se tornou tão impregnada nele que ele não consegue dizer a verdade. É um mitomaníaco, ele para tudo mente. Como é que você tá? Não, eu tô bem. Onde é que você estava? Eu estava na França, eu estava não sei onde, começa a mentir, né? Não consegue falar a verdade. É uma doença, mas você não coloca como uma prática, tá? Pode ser considerado um vício, uma prática. Então, o Islã ele condena isso porque é considerado uma prática, tá bom? Religiões monoteístas também têm a mesma visão. De que Sim. É bom dizer também, porque as pessoas acham que só o Islã condena a homossexualidade. No entanto, a homossexualidade é condenada em todas as religiões monoteístas. No entanto, é muito bom a gente salientar que a gente deve respeitar, que o muçulmano respeita todas as pessoas, independente das escolhas dela, não é? É bom até falar isso também para... E o que é proibido, no caso, é a prática da homossexualidade. Aí perguntam muito assim, é permitido um muçulmano ser gay? Ser homossexual? A questão da proibição é a prática, né? Exatamente, a prática, exatamente. A pessoa, Deus não vai julgar por aquilo que ela, digamos, sentir, tá? A prática é que é proibida, ok? Então, o Islã ele coloca isso bem claro. A prática é proibida e foi estabelecido que se houver um governo islâmico, um país islâmico com uma corte, com advogados, juízes e etc., houver a denúncia, essa pessoa vai ser condenada judicialmente. Por quê? Porque se a lei é religiosa,
qualquer prática dessa é considerada um crime, né? Tá bom? Ok, vamos lá, tem muitas perguntas. A gente, ó, pessoal, não é só essa live não, se Deus quiser vai ter outras, tá? Vamos lá. Aqui, outro tema importante. Como virar muçulmano, tá bom? A Marine pergunta se vai ficar salvo, tá bom? Como virar muçulmano, tá? Basta você dar o seu testemunho de fé. É bem simples, tá? Você não precisa participar de um ritual, você não precisa se apresentar na frente de ninguém. Para ser muçulmano, basta você acreditar, ter a convicção, saber o mínimo, tá? Para você conseguir ter a base para sua crença, e você vai dar o seu testemunho de fé, mesmo que seja sozinho com Deus. Você vai falar, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Testemunho que Muhammad é o mensageiro de Allah, testemunho que Muhammad é seu profeta. Tá bom? Então, é basicamente assim que a pessoa se torna muçulmana. É bem simples, ok? Tá bom, né? Vamos encerrar? Porque senão a gente não sai daqui hoje, né? São muitos assuntos. Só voltando na Isso. questão do homossexual, que estamos falando sobre Sim. a prática, né? O que a pessoa... É bom deixar dito, o que a pessoa faz fica entre ela e a pessoa e Deus. É uma relação entre eles. Então, se a pessoa é muçulmana e ela é homossexual, então é entre ela e Deus a prática. E é bom dizer isso também, né? Sim, exatamente. A religião ela é individual, tá bom? Todo mundo nasce sozinho, todo mundo vai ressuscitar sozinho e todo mundo vai ser julgado sozinho. Então a religião ela é individual. Deus não vai cobrar você pelo erro do outro e não vai cobrar o outro pelo seu erro. Então cada prática existe ali, né? Uma vez eu escutei uma explicação sobre esse tipo de relação que nem foi de um muçulmano, foi de um padre, né? Ele falou, o ser humano ele possui dois tipos de relação, uma relação que é vertical entre ele e Deus e o Criador, e outra relação que ela é horizontal, que é entre ele e as demais pessoas, tá? Então sempre que o ser humano peca em uma relação vertical, ele busca e se dirige somente a Deus. Ele não tem satisfação para dar com absolutamente ninguém. Quando que ele deve satisfação às pessoas? Quando ele erra na sua relação horizontal. Por exemplo, se eu ofender uma outra pessoa, eu devo desculpas a essa pessoa. Se eu roubei uma outra pessoa, eu devo devolver o que eu roubei a esta pessoa. Se eu traí, se eu enganei, se eu fui agredir. Então, quando a relação é com os demais, o erro é com os demais, eu devo desculpas a essas pessoas. Agora, quando o meu erro é diretamente com Deus, a minha satisfação é prestada somente a Deus. Eu peço perdão diretamente com Deus e eu mantenho isso entre eu e Deus, né? E o Islã é exatamente assim. Então, os erros, por isso que, por exemplo, a gente não tem essa questão de confessar pecado para ninguém, a gente não tem essa questão de publicar os nossos erros. Nós bem é recomendado que a gente oculte nossos erros do mesmo jeito que a gente deve ocultar as nossas boas ações, né? Por quê? Porque o que está entre a pessoa e Deus deve ficar entre ela e Deus. Então... Bom, vamos lá, deixa eu ver. Bom, é isso aí, né? Acho que tem muitas perguntas, na verdade, perguntas variadas de muitos temas diferentes, mas, pessoal, essa live vai ficar salva, tá bom? Quem quiser assistir é bem-vindo aqui na Sedial, tá bom? A gente pulou de tema em tema, porque foram muitas perguntas de muitos assuntos distintos, tá bom? E a gente vai voltar com mais temas, ok? E é isso aí, pessoal. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui assistindo. Obrigada pelo convite também da Cidial. E é isso. Bom, agradeço a você, tá, Mariam, por ter participado aqui com a gente, foi uma satisfação. Espero que haja mais vezes, foi legal falar com o pessoal, aclarar um pouquinho sobre o Islã, tirar algumas dúvidas. Infelizmente a gente não consegue responder a tudo, tá bom, pessoal?
Esse espaço aqui ele é realmente para trazer vocês um pouco, para tirar dúvidas sobre a religião do Islã, conhecer um pouquinho dos nossos valores e da nossa crença. E quanto mais conhecimento, maior a proximidade, né? As pessoas se afastam daquilo que elas não conhecem. Então, quanto mais informação elas tiverem, mais proximidades elas terão, E a live né? E é isso aí. no Instagram da Cidial, tá, pessoal? Depois eu coloco Isso. para vocês assistirem. Até mais. Salam alaikum. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau.